A colônia espiritual A. Introdução. A manifestação do irmão A, através de um dos médiuns de incorporação, foi, naquela reunião, extremamente consoladora para os encarnados presentes, pois, dentre tantas informações significativas, o companheiro espiritual afirmou que encarnados e desencarnados ali presentes formavam uma equipe de companheiros egressos da colônia espiritual A, onde conviveram e estudaram na preparação para servirem sobretudo na área da mediunidade no mundo terreno, para tanto reencontrando-se naquele centro espírito, fundado inicialmente na realidade extracorpórea e, depois, implantado entre os encarnados. O próprio manifestante e outros que atualmente vivem na erraticidade tinham militado naquele centro espírita, durante há muitos anos, em companhia dos atuais remanescentes encarnados. Afirmou ainda que poderiam os encarnados ter certeza de que aquele centro deveria ter longa existência no mundo terreno e que pelo menos um dos membros da numerosa equipe espiritual estaria encarnado para, em sintonia com os membros desencarnados, dar sequência ao trabalho de contribuição à imunicação moral da humanidade. Aquela reunião transcorreu com muita emotividade por parte dos membros de ambos os planos, saudosos dos anos passados, de convivência em que o ideal de servir se casava em todos com a mais pura alegria de sentirem a companhia uns dos outros, como irmãos e irmãs pelos laços da fraternidade. Prezados leitores, essas revelações servirão como início para o estudo que pretendemos apresentar sobre a mediunidade e como os planejamentos dessas encarnações coletivas acontecem para a realização de uma tarefa no mundo terreno. De início, deve-se dizer que o primeiro requisito é a afinidade entre os membros das equipes espirituais e o segundo é o desejo sincero de servir a causa do bem, de tal forma que, estando uns no astral e outros encarnados, trabalhem de forma conjugada, em duas frentes, que se conjugam perfeitamente, o trabalho de esclarecimento a encarnados e desencarnados, e a atividade socorrista. Exigem-se as virtudes da humildade, desapego e simplicidade e a vivência do ideal de amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não identificaremos o nome da colônia, não pelas iniciais, nem o de seus membros, por motivos óbvios. Que Jesus nos abençoe e nos conceda a felicidade de continuarmos servindo juntos na sua seara bendita. A equipe. 1. As qualidades morais. As virtudes são estudadas desde tempos imemoriais, em todas as civilizações, variando seu número de acordo com o ponto de vista de quem as analisa. Nós mencionamos sempre 3. Humildade, desapego e simplicidade, sendo que Jesus reuniu todas as possíveis e imagináveis na frase, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A equipe espiritual dirigida pelo Espírito de Verdade, da qual Chico Xavier faz parte, veiculou no Dictio Minaeridis Conceptis Spiritis 24 virtudes, que foram objeto de um texto que transcrevemos abaixo para informação dos prezados leitores. 1. O amor. Primeiramente, devemos reconhecer que foi Jesus, o sublime governador da terra, quem esclareceu melhor sobre o amor, o qual, para o nosso nível de compreensão, pode ser representado por uma árvore, a partir da qual se projetam 3 ramos, que são, o auto-amor, amor a si próprio, o alomor, amor ao próximo, e o amor a Deus. Quanto ao auto-amor, devemos considerar que somos espíritos medianos, ou seja, ligados a um mundo de provas e expiações, criados por Deus há mais ou menos 2 bilhões de anos, como uma semente espiritual contendo todas as potencialidades, que nos fizeram evoluir através dos reinos inferiores da natureza até chegarmos ao que somos atualmente, aperfeiçoando-nos intelecto-moralmente rumo à categoria de espíritos puros, a qual pertencem Jesus e outros espíritos muito superiores a ele próprio. A expressão, vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais ainda esclarece sobre a perfectibilidade de todos os seres. Esse progresso se faz através das reencarnações,
a que todos os seres estão submetidos desde que saíram das mãos do Criador até se tornarem espíritos puros, todavia, sempre seguindo adiante, pois não há para as criaturas a perfeição absoluta, esta que é apanágio somente do Pai. Os corpos que vamos ocupando são formados por seres inferiores a nós próprios, também encarnados, sendo que, por exemplo, na fase humana, são trilhões deles, encarnados na fase evolutiva de células que exercem determinadas tarefas especializadas, a quem auxiliamos na sua evolução através do contato fecundante com elas, que necessitam da nossa energia mais evoluída, sendo que, por outro lado, somos aperfeiçoados ao contato da energia superior que emana constantemente em nosso favor, proveniente do magnetismo cheio de amor e sabedoria de Jesus, todavia, estando, acima de todos, o poder fecundante de Deus, como sustentação da existência de toda a criação. Por essa razão, devemos compreender a interdependência entre todos os seres criados por Deus, através da irradiação espiritual de cada um, que alcança todos os demais e deles recebe, em contrapartida, sua irradiação, numa permuta incessante. Não há, no universo, nenhuma estrutura isolada dessa teia de radiações, fecundada pelo Pai Celestial. O máximo que podemos fazer é mudar de faixa vibratória, passando das mais inferiores às superiores, gradativamente e deixando de ser escravos do primitivismo e alçando voo em direção aos estados em que se exerce o trabalho consciente em favor do nosso próprio progresso intelecto-moral e o dos demais irmãos e irmãs, pela forma de pensar, sentir e agir. Portanto, o auto-amor deve ser compreendido como a conscientização dessa realidade e o consequente investimento no próprio aperfeiçoamento intelecto-moral para integração em nível mais elevado nesse imenso concerto de dar e receber. O alô-amor representa o trabalho, através do pensar, sentir e agir realizado conscientemente em favor do progresso dos demais seres, incluindo aqueles que estão vivenciando os primeiros degraus de evolução. Francisco de Assis chamava todos de irmãos e irmãs e Francisco Cândido Xavier dirigia palavras carinhosas às plantas e aos animais. A ecologia nada mais é do que um nome que a ciência materialista dá ao amor. Se devemos amar nossos irmãos e irmãs inferiores na escala evolutiva, quanto mais aqueles e aquelas com os quais convivemos na coletividade humana a qual pertencemos e que vemos atravessando dificuldades de variada ordem. Todavia, se os devemos auxiliar materialmente, cabe-nos, sobretudo, o dever de contribuir para seu aperfeiçoamento intelecto-moral, que lhes proporcionará a felicidade verdadeira, muito superior aos benefícios terrenos da saciedade do estômago, da saúde corporal e da oportunidade de estudar e trabalhar para o próprio sustento. O amor a Deus representa o máximo de compreensão intelecto-moral, pois somente os seres muito evoluídos merecem esse entendimento, o qual se vai aperfeiçoando à medida que evoluímos. Na verdade, Deus não distingue nenhum dos seres por ele criado, mas vai se revelando a cada um na medida em que cada um se faz capaz de compreendê-lo, assim como um pai ou uma mãe terrenos esclarecem seus filhos sobre aspectos mais complexos da vida quando eles vão passando da infância para a adolescência e assim por diante. Quando Jesus nos ensinou o Pai Nosso, tentou resumir naquelas poucas palavras tudo o que podíamos esperar do Pai e saber sobre ele. Com o advento da doutrina espírita, representando a terceira revelação, aprendemos mais sobre o Pai, devendo-se esclarecer que a progressividade da revelação fará com que as próprias lições dos espíritos superiores, compendiadas por Allan Kardec, sejam melhor esclarecidas na medida em que nos fizermos mais capacitados intelecto-moralmente para compreender a verdade a que Jesus se referiu quando garantiu: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto a Deus, somente nosso aperfeiçoamento pessoal possibilita a sua compreensão, em parte por intermédio das orientações dos espíritos superiores e em parte como consequência natural da nossa sublimação interior, que aumenta nosso contato consciente com ele, proporcionando-nos a felicidade,
que cada um tem na justa medida do seu merecimento individual. Conforme esclarecido pelos espíritos superiores que elaboraram o dicionário, o amor é a virtude mais importante, sendo as outras 23 suas simples ramificações. Por essa razão, aconselha-se que o estudo se faça na cegueira em que foi elaborado este texto, para melhor aproveitamento. 1.1 A compreensão. A compreensão significa a capacidade de abranger a integralidade das situações e dos seres, o que somente Deus detém em grau absoluto. Os espíritos superiores detêm uma compreensão muito mais abrangente que a nossa, pois, inclusive, para eles não vigoram os referenciais de espaço e tempo, que nos limitam, devido à nossa inferioridade intelecto-moral. Foi justamente por essa precariedade que ainda nos caracteriza que Jesus recomendou: não julgueis. Para reforçar esse conselho, disse: eu a ninguém julgo. Estava, todavia, nos chamando a atenção para a seriedade que se deve revestir o auto de analisar situações e pessoas, pois não temos em mãos todos os dados necessários para dar aos nossos julgamentos o necessário caráter pedagógico no seu sentido mais elevado, o que se caracteriza pelo impulsionamento evolutivo dos seres. Compreender representa abarcar uma gama enorme de dados, que nossa inteligência e nosso nível ético-moral somente vai adquirindo à medida que nós próprios vamos evoluindo. Por isso um espírito superior disse: à medida que o juiz evolui e adquire o direito de julgar, regra essa que se aplica a todos os seres humanos, pois, assim procedendo, passarão cada vez mais a julgar com maior dose de amor. A justiça terrena não leva em conta esse fator, pois se limita a aplicar dispositivos legais ou a jurisprudência dos tribunais, através de regras nem sempre justas e humanitárias. Quando os espíritos superiores mencionaram, em O Livro dos Espíritos, como uma das leis morais a de justiça, associaram-na imediatamente a do amor e da caridade. Compreender é um ato ligado à noção do amor, ou seja, amor ao próximo, que exige cautela, porque não detemos a suficiente compreensão do seu nível evolutivo intelecto-moral, humildade, porque não conhecemos suficientemente nossa própria bagagem intelecto-moral, uma vez que normalmente não exercemos o autoconhecimento, e, principalmente, porque, independente do nosso julgamento, o que prevalece é o julgamento de Deus, que se processa através das suas leis, que atuam de forma automática através da própria consciência de cada um, que premia ou corrige pelos seus pensamentos, sentimentos e ações. Em suma, nosso nível atual de evolução nos permite um grau pouco elevado de compreensão, todavia, devemos nos esforçar pelo nosso aperfeiçoamento, em benefício nosso e dos nossos irmãos e irmãs. Esforçarmos-nos por compreender é necessário para adquirirmos essa virtude, decorrente do amor. 1.2 A doçura. Jesus, modelo de todas as virtudes para nós, também nos mostrou como uma das qualidades morais a doçura, quando recebia as requisições de todas as pessoas com igual paciência e boa vontade, mesmo se tratavam das provenientes de quem vinha tentar prejudicá-lo e a sua divina missão de amor e sabedoria. Mesmo quando se dirigia a esses irmãos e irmãs mal intencionados ou a eles se referia, nunca deixou de exercitar a doçura, devendo-se interpretar suas expressões verbais e outras formas de expressão com bom senso e nunca como formas de violência ou impaciência. Sabedor das limitações intelecto-morais dos seus pupilos, que somos todos os habitantes da terra, nunca poderia querer exigir que as frutas verdes amadurecessem a peso de pancadas, mas que somente estariam maduras na época certa, conforme a lei da evolução. Ensinou com paciência, repetindo muitas vezes as mesmas lições, mesmo sabendo que, ao final de sua encarnação, seria traído e abandonado pelos que mais lhe receberam em termos de esclarecimentos. Todavia, aguardou que amadurecessem para iniciarem, de forma mais lúcida, a missão que traziam, na qualidade de grandes divulgadores da verdade, inspirados por ele.
A doçura é apanágio dos espíritos superiores, que nunca se impacientam com as incompreensões de quem ainda não está preparado para entender a verdade. Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, Mohandas Gandhi, Madre Teresa de Calcutá e outros missionários do bem sempre se conduziam com doçura, pois que ela é uma das manifestações mais elevadas do amor universal. 2. A firmeza. Firmeza é a condição psicológica que nos possibilita iniciar uma forma de pensar, sentir e agir e permanecer coerente com ela, apesar de todas as dificuldades que se lhe oponham. Como se vê, compreende dois momentos, que os espíritos superiores chamaram de vontade e perseverança, para fins didáticos. Para a prática de qualquer virtude é necessária a firmeza, pois tanto as oposições externas, representadas pelas circunstâncias adversas, quanto pelas pessoas que tentem nos dissuadir, quanto pelos nossos próprios atavismos, que tendem a nos manter atrelados aos padrões que adotamos no passado, quando ainda nos satisfazíamos com os modelos antiéticos. Sendo o amor a virtude mais importante, como afirmam os espíritos superiores, da qual as demais são meros desdobramentos, para pensar, sentir e agir segundo ela, devemos nos imbuir de muita firmeza para dar o primeiro passo e continuar nessa senda, diariamente, até que se transforme em nossa segunda natureza, de tal forma que não corramos mais o risco de mudar de rumo, tamanha que será nossa inclinação para amar nossos irmãos e irmãs, representados por todos os seres que Deus criou. Jesus, que sempre mencionamos como modelo para todos os seres que habitam nosso planeta, sempre foi firme na sua conduta, que, em momento algum, distou da ética divina que veio ensinar. Poderia ter compactuado com alguma situação ou pessoa que lhe concedesse facilidades que o levassem a trair os princípios morais traçados nas leis divinas ou, então, por outro lado, intimidar-se com as pressões que muitos tentaram lhe impor, inclusive com sua condenação à morte. Todavia, manteve-se sempre firme, inabalável, incorruptível, superior a qualquer possibilidade de desviar-se da sua missão de amor e sabedoria. Abaixo da exemplificação de Jesus, vemos igualmente firmes os grandes missionários por ele enviados, como Sócrates, Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, Mohandas Gandhi, Madre Teresa de Calcutá e outros, que atravessaram a existência solidamente escorados por sua própria firmeza interior, independente de qualquer chamamento que os induzisse às facilidades materiais ou ao temor. Devemos estar sempre conscientes da necessidade da firmeza, que não significa intransigência nem dureza de coração, mas sim determinação inabalável no propósito da autorreforma moral, que deve estar acima de qualquer outra meta e sem a qual nossa vida significará a mera repetição dos equívocos cometidos quando ainda adotávamos os padrões ético-morais do homem velho ou da mulher velha. 2.1 A vontade. A vontade é a chama interior, que acendemos com um combustível interno, o qual vem diretamente da mente fecundante de Deus, que sustenta suas criaturas nos bons propósitos, com vistas à sua evolução intelecto-moral. Sem pedirmos ao Pai que acenda esse lume em nosso interior, qualquer que seja a forma como nos dirigamos a Ele, mesmo que em rogativa inconsciente, permaneceremos na escuridão interior, ou seja, sem a vontade necessária para a autorreforma moral. Afirma-se que, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, o que significa que a maturidade interior emite uma irradiação específica, de alta frequência, que provoca a sintonia com os orientadores espirituais, porque, naquele momento se acendeu a chama da vontade. A partir daí, cabe-nos continuar na senda do autoconhecimento, que leva ao amor universal. A vontade escura acendeu-se e, abaixo dele, nos espíritos superiores e nos bons espíritos, encarnados ou desencarnados, que nos concitam a continuar na conquista das virtudes. Sem essa motivação interna, eles nada podem fazer em nosso favor, a não ser insistirem para que procuremos o caminho da evolução. Todavia, sendo a procura individual,
somente nós mesmos podemos trilhá-lo. Joana de Ângeles afirma que, na verdade, cada um está sozinho com sua própria consciência, ou seja, com Deus. Dessa forma, ninguém pode nos transmitir sua própria vontade de evoluir, uma vez que cada um tem de procurar a sua própria, dentro de si mesmo, em sintonia com Deus. A vontade de adquirir a virtude do amor nos leva a pensar, sentir e agir em favor de nossos irmãos e irmãs, sem pretender nenhuma recompensa da parte deles, mas apenas a aprovação de Deus, que, através da nossa consciência, nos proporciona a felicidade, que nenhum fator externo tem o poder de abalar, constituindo-se na mais importante recompensa de que podemos usufruir. Assim aqui, por exemplo, Bezerra de Menezes não se interessa em ser promovido a um planeta superior ao nosso, pois já vive a felicidade aqui na Terra, tanto quanto a viveria em um planeta inferior ou superior ao nosso, pois a felicidade está dentro de cada um que a merece pela sua sintonia com o bem, ou seja, com aqueles que vibram nessas faixas elevadas e, portanto, com Deus. 2.2 A perseverança. Se os espíritos superiores subdividiram a firmeza em dois subitens, que são a vontade e a perseverança, pode-se presumir que assim o fizeram simplesmente para reforçar aquela virtude, estabelecendo um primeiro momento, que é a deliberação interna de iniciar uma vida nova, e um segundo, que é a continuidade nesse propósito renovador. Perseverar no caminho da autorreforma moral é tarefa que exige uma conscientização profunda do que realmente pretendemos na nossa vida. Aqueles que estão apenas movidos pela curiosidade ou cuja determinação interna se assemelha a uma chama bruxuleante costumam desistir a meio do caminho, sendo que somente quem despertou realmente para a necessidade inadiável de mudar é que persevera até o fim, ou seja, indefinidamente. Pois não existe um termo final na estrada evolutiva. Allan Kardec afirmava que há pessoas que são mornas até no gozar, ou seja, que não trazem em si ainda o fogo da autodeterminação. Esses costumam viver meio indiferentes a tudo que significa esforço e persistência, acomodando-se à inércia. Todavia, muitos dos que erraram muito, como Paulo de Tarso, Maria de Magdala e Zaqueu, uma vez caindo em si, transformam-se no oposto do que tinham sido, passando a investir na própria autorreforma moral e tornando-se naquilo que Jesus qualificou de luz do mundo e sal da terra. Esses três personagens não se contentaram em simplesmente deixar de ser defeituosos moralmente, passando a viver uma vida mediana, modorrenta, mas optaram pelo extremo oposto, como nobilitantes exemplos de virtudes notáveis, iluminando-os interiormente e clareando os corações e as mentes daqueles que viviam na escuridão intelecto-moral. Persistiram no caminho das virtudes naquela vida e nas que se seguiram, transformando-se respectivamente o primeiro na figura ímpar de Sundar Singh, o apóstolo do cristianismo na Índia, a segunda em Madre Teresa de Calcutá e o terceiro em Bezerra de Menezes. A perseverança representa a persistência no pensar, sentir e agir no amor universal. 3. Harmonia. As leis divinas regulam todo o universo, sendo as mesmas para toda a criação, aplicáveis a todos os seres, independente do grau evolutivo alcançado por cada um. Na verdade, como se sabe, até os seres mais rudimentares trazem dentro de si as potencialidades dos espíritos puros, estes que chegaram a um nível tal de perfeição relativa que já compreendem Deus e com ele mantêm contato consciente direto, como é o caso de Jesus e outros espíritos muito mais evoluídos que ele próprio. A harmonia é o grau de adequação em relação às leis divinas, sendo por isso que os espíritos superiores respiram harmonia e suas irradiações se traduzem em paz, que é reflexo da harmonia. No funcionamento do universo existe harmonia, pois cada corpo celeste desempenha o papel que lhe é destinado, obediente às forças de atração e repulsão que lhes proporciona a trajetória adequada. Tanto quanto no organismo humano cada célula desempenha sua tarefa específica, gerando bom funcionamento do conjunto orgânico.
Apenas os seres humanos ainda não autorreformados moralmente costumam destoar da harmonia que vigora automaticamente entre os chamados irracionais, os quais, impulsionados pelos instintos, somente atacam os demais na medida exata de suas necessidades de sobrevivência estrita, mas nunca ultrapassando esses limites. Exercitando o livre-arbítrio ainda de forma descoincidente com as leis divinas, sobretudo a do amor universal, a maioria dos seres humanos medianos pretende mais direitos do que deveres, o que gera um desequilíbrio no relacionamento interpessoal, com consequências desastrosas para si próprios e para o meio onde vivem. A harmonia consiste, nas sociedades humanas, justamente no equilíbrio entre direitos e deveres, sendo que cada um deve exercer os primeiros até o ponto em que não prejudique seus irmãos e irmãs e nem a si próprios, tanto quanto deve cumprir os segundos na medida em que tal se faz útil realmente a si mesmos e aos outros. A harmonia é o resultado do amor universal, sob a forma de pensamentos, sentimentos e atitudes adequadas. Jesus trouxe a mensagem da harmonização universal, propondo um novo paradigma, que se traduz no autoaperfeiçoamento de cada um para formarmos um conjunto de seres que passem a atuar como um imenso organismo onde cada um passe a somar em favor do todo ao invés de desunir a coletividade. Os espíritos superiores nos ensinam a primeiramente nos harmonizarmos interiormente para, somente depois, procurarmos, por exemplo, a conjugalidade e paternidade e a maternidade. Porque somente quem sabe tem condições de ensinar e apenas quem está bem consigo próprio consegue estar bem com os demais irmãos e irmãs em humanidade. A harmonia é uma conquista espiritual que passamos a merecer pelo nosso esforço continuado em equilibrar nossos direitos e deveres, tomando como referência as leis divinas. 3.1 O rigor. O rigor deve ser entendido como sendo a justa medida na avaliação dos nossos direitos e deveres. Não se confunde com a cobrança de atitudes dos nossos irmãos e irmãs, mas sim na nossa própria autoavaliação, visando o autoconhecimento e consequente autoaperfeiçoamento intelecto-moral. Jesus nunca foi rigoroso com quem quer que seja, mas cobrou sempre de si mesmo pensar, sentir e agir conforme as leis de Deus. Assim também sempre procederam seus enviados, que são nossos mestres. Adotar o rigor, no bom sentido, quanto à nossa proposta evolutiva é indispensável para seguirmos pela estrada do autoaperfeiçoamento, sem que isso signifique autoflagelação e incapacidade de autoperdoarmos-nos quando erramos. Recomeçar depois de uma queda é adotar corretamente o rigor conosco mesmos, pois, não sendo perfeitos, errar faz parte do nosso aprendizado, mas recomeçar é imprescindível, para subirmos os degraus da evolução intelecto-moral. Rigor é sinônimo de honestidade consigo mesmo, integridade de propósitos, desejo sincero de acertar. Não adianta tentarmos enganar a Deus e a nossa própria consciência com desculpismos, pois a realidade sempre se patenteia diante da nossa autoanálise sincera. Rigor significa procurar o fundo das nossas intenções, olhando-nos dentro da própria alma, pesquisando a essência dos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes, para adequá-los ao que somos realmente, ou seja, filhos de Deus, destinados à perfeição relativa. Na mitologia hinduísta conta-se a história de um monstro de dentro do qual sai um ser iluminado, que vivia aprisionado dentro daquele primeiro. Sendo isso que devemos procurar alcançar através do rigor na nossa procura pelo que realmente somos. Quando Jesus afirmou, vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais ainda. Estava nos propondo o rigor nessa procura pela nossa verdadeira essência, que é de luz. 3.2 A disciplina. A disciplina que devemos pleitear para nós mesmos é aquela imposta pela nossa própria conscientização e não a imposição de nossa vontade sobre a liberdade alheia. Cada um deve autodisciplinar-se. Emmanuel nunca cobrou disciplina de Francisco Cândido Xavier, mas sim aconselhou-lhe que assim procedesse quanto a si próprio.
O espírito guia do médium cobrava, sim, de si próprio uma disciplina que vinha exercitando há séculos, desde que encontrou Jesus e recebeu dele o convite renovador, há 2 milênios, no memorável encontro descrito no seu livro há 2001 anos, psicografado pelo referido medianeiro. Tanto o guia quanto o seu intermediário autodisciplinavam-se em todas as circunstâncias, pois que seu programa de trabalho conjunto não poderia ser prejudicado por qualquer tipo de desvio. Assim devemos aprender a proceder, estabelecendo prioridades para nossa vida e deixando de lado aquilo que vá prejudicar os propósitos construtivos. Há quem se desvie por conta de falsos direitos ou falsos deveres, acabando por perder a encarnação e ter de recomeçar tudo de novo, em futura oportunidade. Essas pessoas se enganam com miragens, que representam fantasias induzidas pelos seus desejos muitas vezes secretos, provenientes do orgulho, egoísmo ou vaidade, normalmente incentivados por outros cegos, que conduzem os cegos. A disciplina fez com que aceitemos com naturalidade tanto a rotina aparentemente esterilizante quanto as mudanças supostamente temíveis. Estar preparado para repetir 1000 vezes a mesma tarefa tanto quanto mudar de atividade continuamente, tudo isso faz parte da disciplina, que nos leva a persistir nos propósitos elevados, sejam eles quais forem. Quem se cansa logo e abandona a tarefa não conseguiu autodisciplinar-se. Quem pretende eximir-se do cumprimento dos seus deveres também não automatizou-se a disciplina. Todavia, quem, sem reclamar, está pronto para desincumbir-se daquilo que lhe é atribuído, está evoluído quanto à virtude da disciplina. O amor universal, mesmo, exige disciplina, pois não se justifica seu abandono pelo fato de não recebermos a recompensa da gratidão alheia nem o reconhecimento público. O que importa é a aprovação da própria consciência, ou seja, de Deus. 4. A esperança. Das pessoas que procuravam Jesus, muitas delas oscilavam entre a confiança e a dúvida. Todavia, cabe igualmente aqui a reflexão sobre o provérbio: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Para quem estava maduro espiritualmente, a palavra do Divino Mestre encontrou eco no seu psiquismo. Porém, para os demais, tratava-se de um convite desarrazoado para se renunciar aos interesses mundanos, em troca de promessas que eles não tinham condições de compreender. A diferença entre uns e outros era quanto à maturidade espiritual, ou seja, um sentido diferente da inteligência horizontal, a qual somente serve para a vida terrena, e da moralidade primária da dedicação aos parentes e amigos. Jesus somente conseguiu despertar os que estavam prontos, como Paulo de Tarso, Maria de Magdala, Zaqueu e outros, proporcionalmente poucos, no meio de toda uma população de pessoas dominadas pela materialidade. A esperança é uma virtude associada umbilicalmente ao amor a Deus, conforme esclarecem os espíritos superiores, a qual dá a certeza da nossa filiação divina, com as consequências que daí advêm. Todavia, se para alguns foi ou é suficiente a esperança decorrente da sua própria certeza espontânea, a terceira revelação trouxe reflexões filosóficas que fortalecem essa certeza, por exemplo, nas afirmações sobre Deus constantes do Livro dos Espíritos, bem como nas mensagens dos espíritos superiores e nas palavras de Allan Kardec estampadas em O Evangelho segundo o Espiritismo. O amor a Deus representa a conquista mais elevada dos espíritos, quando se fazem merecedores de compreender o Criador, graças à sua já expressiva evolução intelecto-moral, resultado do muito que investiram nesse sentido, com a autorreforma moral decorrente do autoconhecimento. Na verdade, a esperança em Deus é conquista dos espíritos superiores, resultado do seu merecimento. Os espíritos medianos trazem pouco desenvolvida a esperança, pois pouco ainda caminharam na estrada da autorreforma moral, fazendo com que oscilem entre a certeza e a dúvida. Somente quem já se libertou dos defeitos morais do orgulho, egoísmo e vaidade, vive a esperança em grau elevado e caminha seguro, no cumprimento dos trabalhos de amor universal.
Jesus tinha esperança absoluta em Deus, ensinando-nos essa virtude mesmo nos momentos de grande dificuldade, como o da cruz. Aprendamos a ter esperança, confiantes na nossa condição de filhos de Deus e agindo como tais, no cumprimento de suas leis. 4.1 A fé. A fé é uma conquista individual, decorrente da sintonia consciente com Deus. Não resulta do conhecimento meramente horizontal inclusive sobre as leis divinas, pois é grande o número dos que estudam essas leis, mas não mereceram ainda a fé, que Deus concede àqueles que julga merecedores por suas conquistas ético-morais. Nicodemos é um exemplo típico do religioso de pouca fé, uma vez que ainda não tinha adquirido a virtude da humildade. A fé representa a certeza inabalável em Deus, consequência do esforço perseverante no cumprimento das leis divinas, resumidas, conforme já dito, no amor universal. Quem ama adquire merecimento para receber do Pai Celestial o conhecimento da verdade, do qual decorre a felicidade do relacionamento consciente com o Pai. Os espíritos superiores vão adquirindo cada vez maior conhecimento sobre Deus, enquanto que os espíritos puros, como Jesus, interagem com Ele continuamente, tanto que se afirma que, para nós, Jesus é médium de Deus. Todos os seres, perfectíveis que são, caminham para essa conquista, que representa o máximo de felicidade, pois, ao invés de usufruírem apenas do afeto dos irmãos e irmãs, falíveis e incompletos, receberão do próprio Criador as emanações do seu amor infinito, que repletam de completude afetiva. Devemos dar os primeiros passos, passando pela autorreforma moral, que exige muitas realizações em favor dos nossos irmãos e irmãs. A fé é uma recompensa aos que muito se dedicam ao bem, proporcionando-lhes um imenso bem-estar interior. A certeza da presença de Deus em nós é incentivo para vivermos com serenidade, em paz e muito realizando em favor do progresso da humanidade, mesmo que aparentemente pequena seja a nossa zona de influência. Sabemos que Deus tudo vê e tudo sabe, mesmo quanto às nossas intenções mais secretas e, por isso, confiemos na sua ajuda, no sentido de multiplicar o nosso esforço pela autorrenovação interior. A fé não é compreensível para os que vivem em função dos interesses materiais, porque Deus se revela à medida que nos aproximamos dele pelas virtudes. Triste é a vida daqueles que ainda não têm fé em Deus, pois seus pensamentos, sentimentos e ações circulam dentro de um círculo vicioso, onde preponderam a insegurança e o medo, apesar de ostentarem na face o sorriso e a aparente autoconfiança. Oremos por esses irmãos e irmãs se não pudermos fazer mais por eles. 4.2 O devotamento. Se é verdade que a esperança e a fé são virtudes ligadas diretamente ao amor a Deus, o devotamento representa o amor voltado para as demais criaturas. Imbuídos da esperança e da fé em Deus, cumprimos o dever de devotarmos-nos ao progresso intelecto-moral dos nossos irmãos e irmãs. Jesus trouxe à Terra a verdade numa extensão e profundidade nunca igualada nem antes nem depois dele, pois a própria terceira revelação, com todos os seus méritos, simplesmente detalha alguns pontos da revelação de Jesus, mas não tem condições de alcançar sua excelsitude. Aliás, quando o Divino Mestre falou, passará o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Estava afirmando que somente quando alcançarmos o nível de espíritos puros compreenderemos a verdade. Qualquer das suas muitas lições representa uma faceta da verdade incompreensível em toda sua complexidade pelo nosso cérebro primitivo e pelo nosso coração que ainda não sabe amar universalmente. O devotamento ao próximo é uma das virtudes mais marcantes nas grandes almas, que já entenderam que quanto mais fazem em favor dos outros mais se aproximam de Deus, ao contrário dos que pensam, sentem e agem em função do poder, do prestígio, da riqueza e do prazer. Jesus nunca vivenciou qualquer resquício de orgulho, egoísmo ou vaidade, desde o início de sua trajetória evolutiva. Seu devotamento aos seres criados pelo Pai é total, servindo de exemplo máximo para nós,
que ainda sentimos muita dificuldade em favorecer nossos irmãos e irmãs, sem pensar em recompensas, que, na verdade, são perfeitamente dispensáveis. Se o Pai sustenta as aves do céu e veste as flores do campo, quanto mais a nós, homens e mulheres de pouca fé. O devotamento é uma das mais importantes virtudes que devemos exercitar, para merecermos a recompensa da felicidade, que Deus concede apenas a quem muito faz em favor dos outros seus filhos. Peçamos ao Pai que nos livre do nosso egoísmo e enxerguemos o bem de todos, devotando-nos a concretizá-lo, pensando, sentindo e agindo em benefício do progresso intelecto-moral de cada um em particular e das coletividades em geral. 5. A valentia. Alguns podem dizer que a valentia representa um instinto, enquanto que os outros afirmarão que é reflexo da inteligência. Todavia, para o nosso estudo, o que importa é a valentia utilizada em função do amor universal. Assim é que Jesus enfrentou todos os percalços do mundo material, chegando ao extremo da morte dolorosa, porque tinha como sustentáculo da sua valentia o compromisso de ensinar a verdade aos seus pupilos terrenos. Valentia praticada simplesmente como forma de autoendeusamento, para receber o reconhecimento dos demais, representa uma das manifestações mais funestas do orgulho. Todavia, a valentia na exposição à defesa de um ideal superior, que redunde em benefício, sobretudo, do progresso intelecto-moral das criaturas, é necessária para o próprio aprimoramento dos trabalhadores do bem como também como forma de exemplificação para os que lhe observam e acompanham a trajetória luminosa. Sem valentia, fundada no ideal mais puro, os cristãos dos tempos apostólicos não se teriam deixado sacrificar nos circos da crueldade da Roma antiga. Sem valentia Hus, Joana d'Arc e outros missionários do Cristo não se exporiam às fogueiras da Inquisição. Sem valentia Allan Kardec não teria renunciado a tudo para se dedicar à codificação da doutrina dos espíritos e Francisco Cândido Xavier não estaria se doando em favor da materialização no mundo terreno de mais de 400 de livros altamente esclarecedores sobre a realidade espiritual. A valentia que nos importa ressaltar é a da assunção de uma mentalidade pacifista, firme nos propósitos de realizar o bem em favor de todos, paciente frente às dificuldades, tolerante diante das oposições, capaz de suportar qualquer sacrifício sem murmurar, a fim de que a tarefa a nós destinada seja cumprida. A valentia sempre caracterizou os missionários do bem, porque eles colocam sua confiança em Deus acima de qualquer apoio material ou pessoal de quem quer que seja e a certeza de que estão servindo a humanidade. Sua recompensa está sempre além dos limites dos interesses terrenos, imediatistas, passageiros e instáveis. Valente é quem, apesar de experimentar o medo, o que é natural, segue adiante e cumpre seu mandato, mesmo que chegue ao final da jornada cheio de cicatrizes e combalido, como Paulo de Tarso, mesmo como Maria de Magdala, que contraiu a lepra e morreu vitimada pela rude desagregação das células orgânicas, ou como Zaqueu, que trocou o prestígio e as riquezas pelo anonimato aparentemente humilhante, mas feliz. Alguém pode estranhar a inclusão da valentia entre as virtudes, mas, na verdade, somente consegue manter-se bom e virtuoso quem vence as oposições, os apodos e a incompreensão do meio onde vive com sua valentia pacífica, construtiva, iluminativa, esclarecedora, sustentada pelo amor universal. 5.1 A coragem. Nos tempos atuais, ninguém necessita mais dar a vida nos circos da maldade para contribuir para a melhoria do mundo e da humanidade. A coragem que se exige é a de vencer suas próprias más tendências, como preconizava Allan Kardec para caracterizar os verdadeiros espíritas. Devemos ter coragem de olhar para dentro de nós mesmos e enfrentar nossas mazelas morais, vencer a preguiça, a má vontade, o desamor, a frieza moral, a indiferença pelos sofrimentos alheios, o desejo de projeção inútil, alegria com as desgraças alheias,
o orgulho e o egoísmo e todas as falhas morais que ainda trazemos e costumamos querer disfarçar de nós próprios. Essa coragem que devemos desenvolver em grau cada vez mais elevado, para evoluirmos intelecto e moralmente. Sem ela viveremos na estagnação, correndo de um lado para outro atrás de distrações que nos levarão ao desencanto e à decepção, que redundam em doenças psicossomáticas tão comuns nos tempos atuais. É preciso coragem não para vencer nas competições do mundo, que retratam o primitismo que ainda nos caracteriza, mas para vencermos a nós mesmos, os resquícios do homem velho ou da mulher velha que ainda carregamos como chagas morais na nossa própria intimidade psíquica. A coragem vai passando, gradativamente, do exterior para o interior à medida que evoluímos intelecto-moralmente. O mundo de provas e expiações está se esvaindo e gradativamente vamos ingressando no mundo de regeneração, onde as virtudes serão a mais importante característica dos habitantes da Terra, enfeixadas no amor universal. Oremos ao nosso Pai para que nos dê a coragem necessária para empreendermos a autorreforma moral e a vivenciarmos como Jesus aconselhou, colocai o lume sobre o candeeiro, a fim de que dê luz a todos os que estão na casa. 5.2 A força. A força física foi necessária para a construção das primeiras civilizações, quando o trabalho braçal era praticamente o único meio de melhorar as condições primitivas de sobrevivência. Assim, edificaram-se cidades, monumentos e outras construções, quase todas posteriormente destruídas pela violência dos próprios seres humanos, que viviam muito mais da pilhagem e da escravização dos seus irmãos e irmãs do que do trabalho construtivo e idealista em benefício das coletividades. Todavia, sobretudo com a propagação da mensagem de amor universal, trazida pelo divino governador da terra, que é Jesus, aos poucos passamos a respeitar o trabalho alheio, a construir ao invés de destruir e a pensar em prol da coletividade em vez de cada um só enxergar seus próprios interesses materiais. A inteligência desenvolveu-se, ocasionando o aprimoramento das instituições e das regras de relacionamento interpessoal. Da força física, que predominava, passou-se a valorizar a força da inteligência e aos poucos a força ético e moral. Na fase de mundo de provas e expiações a inteligência ainda prevalece sobre a moralidade, mostrando-se muitas vezes descompromissada com ela, mas, passando a terra categoria de mundo de regeneração, teremos a força moral como referencial da vida da humanidade. Antecipemo-nos nessa conquista, pois o caminho é individual, como informa a Joana de Ângeles, quando diz que, na verdade, cada um está sozinho com sua própria consciência. Apesar de necessitarmos da força física para os trabalhos do corpo, do qual devemos cuidar, e da inteligência, que representa uma das asas do espírito, a força moral é que nos define o grau evolutivo, realmente. 6. A caridade. Quando Allan Kardec afirmou, fora da caridade não há salvação, estava apresentando aos espíritas um modelo de conduta para não deixar dúvida alguma. Aliás, os espíritas em geral são identificados normalmente pela prática da caridade. Muito já se estudou sobre essa virtude, que, como se sabe, pode ser praticada pelo pensamento, pelo sentimento e pelas ações. Todavia, queremos apresentar aos queridos leitores uma reflexão que pode nos ajudar na nossa vida. Nunca devemos nos julgar superiores àqueles a quem prestamos algum auxílio, porque, muitas vezes, os verdadeiros necessitados somos nós e não eles. Lembremo-nos do exemplo do cego curado por Jesus, que tinha nascido naquela condição com o propósito de testemunhar em favor da causa de Jesus e não porque devesse algo à justiça divina. Outro exemplo, conta-se que Francisco Cândido Xavier foi muitas vezes abraçado longamente por um homem andrajoso e de aparência sofrida, chamado Jorge, de quem a maioria das pessoas se afastava, principalmente pela sua falta de higiene corporal, sendo que ele, como afirmou Chico, ao desencarnar, foi recebido por Jesus, que veio buscá-lo. A respeito desse último caso,
Sem entrar no mérito da questão, fica a indagação: quem necessitava mais daqueles abraços cheios de profundo afeto, o médium, que precisaria de reposição fluídica que somente os corações cheios de amor poderiam lhe proporcionar, ou o homem maltratado, que levava uma vida aparentemente sem razão? Não devemos analisar as pessoas pela aparência, classificando-as segundo os poucos dados de que dispomos sobre elas, pois, na verdade, quase nada sabemos até sobre nós mesmos. Há quem renasça na condição de deficiente intelectual, mental ou físico simplesmente para despertar a faculdade de amar naqueles que vivem encastelados no egoísmo, no orgulho ou na vaidade. Há muito mais mistérios entre o céu e terra do que imagina nossa vã filosofia materialista e nossa pobreza intelecto-moral. Por essas e outras razões, devemos aprender a nos considerar iguais a todos os irmãos e irmãs em humanidade, auxiliando-os como pudermos, sem achar que somos especiais por causa do muito ou do pouco que lhes fizermos de bom, pois pode acontecer de um mendigo, o doente ou o sofredor que nos estendem a mão estarem milhares de anos à nossa frente na estrada evolutiva. Francisco Cândido Xavier, certa feita, teria afirmado que é verdade que muitos membros da antiga nobreza estão reencarnados, podendo ser identificados, enquanto que muitas eslavadeiras habitam atualmente os planos espirituais superiores. 6.1 A indulgência. Jesus foi indulgente com a mulher adúltera que os fariseus queriam apedrejar, igualmente com Judas, que o traiu, com Simão Pedro, que o negou 3 vezes, com Saulo, que tentou destruir sua obra, antes de se converter, com Zaqueu, que vivia da usura, mas, sobretudo, com todos que o condenaram, apodaram, maltrataram e crucificaram, não esboçando a mínima atitude de defesa ou reação por uma única razão: amava a todos indistintamente como seus pupilos, a quem competia ensinar pela indulgência e não corrigir com armas da severidade e da dureza. Ninguém realmente o ofendeu, mas agrediu a própria consciência, por ignorância, porque ele não levava em conta as palavras e atitudes dos seus amados, que somos todos nós, mas sim nossas carências intelecto-morais, que ele vem suprindo desde que nos tomou nos braços misericordiosos. Ser indulgente não é ser conivente com os equívocos dos tutelados, mas relevar-lhes a ignorância, ensinando-os com paciência, através da repetição das lições, até que, um dia, despertem, como Públio Lentulus, que se tornou um dos seus mais dedicados discípulos. A indulgência é filha dileta do amor, que nunca se melindra nem se cansa de amar aqueles que ainda não têm alcance intelecto-moral para compreenderem as virtudes. Gandhi foi indulgente com os ingleses, que escravizaram seu país por 2 séculos. Francisco Cândido Xavier era indulgente com aqueles que o criticavam por sua humildade. Divaldo Pereira Franco foi indulgente com o filho que sofria de forte propensão para a prática do homicídio, pedindo-lhe que matasse a ele e nunca a outra pessoa. Quem passa a entender o amor universal se torna indulgente e nunca se julga ofendido. 6.2 A benevolência. A benevolência foi exemplificada por Jesus em grau máximo, quando atendia a todos que o procuravam, inclusive o senador Públio Lentulus, imaturo para compreender-lhe as orientações naquele momento. Todavia, enxergando o futuro e o passado, Jesus semeava lições, que muitos somente iriam aprender daí a anos, séculos ou milênios. Ninguém era desprezado por ele, que proporcionava o melhor de si mesmo para incentivar o desenvolvimento da mínima chama que crepitasse no fundo da consciência de cada um. Benevolência é semear em qualquer tipo de terreno, sem aguardar os resultados, que pertencem a Deus. Fazer o bem indistintamente é o que nos compete, como aprendizes na vinha do Senhor, que nos contrata para servir, em troca do salário representado pelo seu amor paternal. Não temos a visão do passado nem do futuro, vivendo circunscritos aos minutos e horas que se sucedem, como oportunidades de crescimento intelecto-moral, e a benevolência é das melhores formas de contribuir para a obra divina,
transformando desertos morais e intelectuais em campos verdejantes, de onde brotarão flores multicoloridas e frutos saborosos e saudáveis. Quem é benevolente se assemelha a uma árvore frondosa, sob cuja sombra descansam os caminhantes da vida, e de cujos galhos pendem saborosas frutas, que saciam a fome dos famintos. Pelo contrário, aqueles que ainda não conquistaram essa virtude parecem arbustos ressequidos, enfesados e raquíticos, cheios de espinhos e perigosos para quem se aproxima, pois, além de inúteis, podem ferir as mãos desavisadas que os buscam confiantes. Feliz de quem se transforma em refúgio para seus irmãos e irmãs, pois passa a exalar o perfume da felicidade, atraindo os sofredores de várias ordens, que nele encontram o abraço carinhoso. Assim viveu o Bezerra de Menezes, que ficou conhecido como o médico dos pobres, e assim era Mohandas Gandhi, de quem, como ele mesmo dizia, muitos estropiados da mente se aproximavam, atraídos por seu magnetismo, representado pela benevolência permanente. 7. A humildade de Jesus, quando disse: "Ninguém vai ao Pai a não ser por mim", não estava se arrogando um prestígio inútil, mas sim esclarecendo-nos sobre quem ele realmente era e é, ou seja, o sublime governador da Terra, a quem compete nos encaminhar para a evolução intelecto-moral. Ser humilde não significa rebaixar-se, mas sim trabalhar pelo bem comum sem outra intenção que a de servir. Não se trata de mostrar-se grande ou pequeno, mas simplesmente cumprir sua tarefa, sem estabelecer comparações inúteis entre evoluídos e primitivos, pois que todos podem desempenhar sua tarefa em benefício do conjunto. Jesus recusou o qualificativo de bom, dizendo que apenas o Pai merecia esse título, mas identificou-se como mestre, professor, pois que, como tal, competia-lhe ensinar a verdade, portanto, representando o caminho, a verdade e a vida, que conduzem os habitantes da terra a Deus, os quais não chegarão ao Pai a não ser por Ele, único médium de Deus para o nosso mundo. A humildade caracterizava o divino pastor das almas terrenas. E, nessa condição, tinha de colocar a candeia sobre o candeeiro, a fim de dar luz a todos os que estivessem na casa. Os missionários do bem são humildes, mas não omissos, temerosos, subservientes, timoratos, covardes ou tímidos, porque o amor lhes dá a autoridade necessária para falar e realizar em benefício de todos. Não agem por interesse próprio, mas impulsionados pelo desejo de servir a todos. São grandes porque servem bem a todos e não se servem de ninguém. Madre Teresa de Calcutá serviu a vida inteira a cada um em particular, sem nunca ter procurado qualquer benefício pessoal, vivendo com humildade, mas sendo firme nos momentos em que declaração da verdade se fazia necessária. É preciso entender a humildade como a virtude que nos faz desapegados dos interesses pessoais, mas corajosos na propagação do bem e na defesa do progresso intelecto-moral dos outros. 7.1 A resignação. Os espíritos superiores nunca pleiteiam aquilo que contraria as leis divinas, isso representa a resignação. Forçar o impossível, precipitar-se na busca do irracional, pretender o injusto, colher frutos ainda verdes, tudo isso se traduz em rebeldia e resignação. Sabendo que Deus é justo e sábio, os espíritos superiores aguardam pacientemente que tudo venha no momento próprio. De nada adianta tirar da terra a plantícula para apreciar-lhe a raiz, sendo que se deve aguardar que o tempo a fortaleça e transforme em arbusto e, posteriormente, em árvore frondosa. Resignar-se a aguardar a justiça divina, sem pretender que ela decida a nosso favor, pois pode acontecer de sermos os réus, que merecem a condenação, e não as vítimas, que devam ser protegidas. Somente Deus sabe quem é culpado e quem é inocente, porque enxerga o passado e não apenas o presente, enquanto que nós somente conhecemos alguns poucos anos da nossa vida e da existência alheia. As pessoas resignadas não sofrem com as adversidades, que interpretam como eventos naturais,
Não tentam mudar as circunstâncias que independem da sua vontade e não atribuem aos outros a culpa pelo que de mal lhes tem acontecido. Tudo tem uma razão construtiva para acontecer e o Pai, que somente permite o bem, mesmo que seja interpretado como mal, vela por todos e suas leis conduzem tudo e todos para o progresso. Sofrer é ignorar a utilidade das lições